Oi pessoal, mais uma mesa se iniciando e hoje com uma temática assim super importante, complexa que a gente traz e nada melhor do que uma equipe fantástica que é a equipe de nutricionistas da Oncologia lá do Einstein. Estamos aqui com a Bárbara e com a Fabi e mais uma vez a nossa chefe querida Juliana Nicole para estar falando um pouquinho sobre não só a questão do câncer como um tratamento e como prevenção também, porque todas as mesas até agora das clínicas Einstein a gente permeia o quanto a qualidade de vida pode aí tanto melhorar as condições de saúde, mas também como a gente pode se prevenir. E hoje se fala muito da questão da prevenção do câncer. Como a alimentação está super assim envolvida nessa prevenção, né, meninas? Verdade. E só para contar um pouquinho para vocês o porquê que a Ju tá na nossa mesa. Antes de ser chefe, antes de trabalhar com gastronomia, eu sou enfermeira e eu trabalhava na área, principalmente na atuação com pacientes oncológicos, lá na base mesmo, no tratamento, no início do tratamento, fazendo cuidados. E fazer cuidado de paciente oncológico tem um quê de diferente dos outros pacientes. Eu costumo dizer que a oncologia, ela vem muito antes do que uma série de outras patologias, porque ela requer um cuidado emocional, um cuidado espiritual, um cuidado gastronômico, porque esse paciente ele tem uma série de acometimentos que os outros às vezes não têm. Por exemplo, um paciente que faz uma quimioterapia, ele vai embora para casa passando mal. E o que ele come em casa? O que ele vê dessa alimentação como um todo? O que ele precisa fazer para melhorar os seus sintomas? Então, eu venho desse histórico, lembrando que logo depois eu fui administrar um hospital que tinha pacientes oncológicos, então a gente tinha contato com oncologia, tanto cirúrgica, quanto a oncologia clínica, quanto a quimioterapia, quanto a radioterapia. A gente tem N tipos de tratamento para esse tipo de paciente, mas o que mais assusta hoje no Brasil é que os pacientes oncológicos, eles estão cada dia mais novos. Então esse é um índice e esse é um dado que a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E a alimentação está intimamente ligada com esta questão, principalmente porque hoje a qualidade alimentar determina muitas doenças que nós temos no nosso organismo. Se você se alimenta, se você se preocupa com a questão da alimentação saudável, equilibrada, não estou falando que não é para comer as coisas que vocês gostam, muito pelo contrário. Sim, é para comer, mas é para ter equilíbrio. E é para botar dentro da alimentação de vocês alimentos com qualidade que possam fazer prevenção. Justamente o dado de ter pacientes cada vez mais novos com oncologia, na área da oncologia ou com a doença que a gente sempre fala, sempre assusta, que é o câncer, a gente vem aqui justamente tratar de uma alimentação que pode te ajudar a prevenir uma série de coisas, entre elas o câncer. Conteúdo muito rico, né? Não só para pessoas que conhecem ou estão acompanhando alguém da família, algum amigo com câncer, ou as pessoas que estão aí fazendo tratamento, mas também de como que a gente pode pensar em mudar os nossos hábitos e não só alimentares de uma forma muito mais complexa e integral para prevenir. Então, só lembrando que os alimentos funcionais no cenário do câncer, eles também têm uma importância no sentido de impedir a formação do tumor e também inibir o seu crescimento. Bom, é importante a gente começar falando, né, que o câncer é uma doença muito complexa e que tem crescido muito, tanto no mundo quanto no Brasil ultimamente. Os diagnosticados a gente tem como fator de risco comportamentos alimentares. Então a gente sabe que para prevenção desses diagnósticos, a gente pode sim pensar na alimentação saudável como um aliado. Tais riscos relacionados à diminuição do consumo de frutas e legumes e ao alto índice do IMC, que é o índice de massa corpórea, o uso de tabaco, do álcool. Então todos esses relacionados incluindo a genética, os hábitos alimentares, o fator atividade física, estilo de vida. Por isso que é uma doença muito complexa. Então também está relacionado à parte psicobiosocial desse paciente. Então, pensando nessa questão da prevenção, do que a gente pode fazer para prevenir o câncer, né? O Instituto Americano de Pesquisa, agora no último consenso que teve, ele traz para a gente alguns passos, né, do que fazer.
Um deles está relacionado principalmente ao aumento de consumo de vegetais, cereais integrais, frutas e legumes. Então isso é muito importante porque a gente tem visto cada vez mais esses alimentos estarem em baixo consumo pela população brasileira, né? Outro deles é o aumento do consumo de fast foods e de bebidas açucaradas. Então a gente precisa começar a limitar o consumo desses alimentos, porque eles são sim alimentos que trazem um fator de risco maior para o desenvolvimento do câncer. Também que tem estado muito em alta agora é a introdução de alimentos funcionais na nossa alimentação. Então, o que são os alimentos funcionais? São alimentos que, além de trazerem os componentes básicos para a nossa alimentação, então, além de fornecer carboidrato, proteínas e as vitaminas que a gente precisa, eles também têm alguns compostos que são bioativos que vão auxiliar na prevenção de doenças, e hoje aqui a gente vai falar de alguns que, mais especificamente, auxiliam na prevenção do câncer. Tá? Para começar aqui, a gente trouxe o grupo dos glicosinolatos e isotiocianatos. A gente colocou aqui representados pela couve-flor e pela couve, mas também estão presentes no repolho e no brócolis. Tá? Isso. Aqui é a parte do tomate, dos carotenos. Então, nós temos o tomate, a cenoura, a abóbora, como fazendo parte desse grupo, que também é um antioxidante muito importante também na prevenção do câncer, especificamente também de próstata. O antioxidante, conforme vai passando os anos, as nossas células vão envelhecendo, por isso que nós também envelhecemos. O que acontece é que nós vamos oxidando essas células. Os antioxidantes são compostos que eles diminuem ou retardam esse envelhecimento, esse processo, essa velocidade de oxidação das células, certo? Então, estes antioxidantes estão presentes em frutas vermelhas, nos carotenos, nos carotenoides, né? No chá verde, está também nas uvas, no resveratrol. Então, a gente pode estar utilizando esses ingredientes dentro da nossa alimentação, auxiliando nossas células para envelhecer menos. É só importante lembrar que o alimento funcional, apesar de ter todas essas propriedades que são excelentes, né, a gente precisa consumir com uma certa frequência, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Não são alimentos milagrosos, né, que consumindo uma vez a gente já vai conseguir alcançar essa prevenção, mas são alimentos que, dentro de uma alimentação saudável, precisam estar presentes. Por isso, quanto mais variado for a sua alimentação, tanto no café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite, a gente conseguir incluir quanto mais alimentos naturais, variados, a gente consegue garantir essa quantidade, essa proporção, essa alimentação variada e saudável. Outro alimento que também tem propriedades funcionais é o gengibre, que tem o gingerol, né? E o cacau, que tem os polifenóis. Ambos também são alimentos funcionais que auxiliam na prevenção do câncer. Inclusive o gengibre a gente vai utilizar na receita do smoothie de frutas amarelas. Também o gengibre auxilia durante o tratamento dos pacientes, principalmente de quimioterapia, ajuda nessa questão de náusea, para melhora dos sintomas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando na mesa e tirando as dúvidas de vocês, fazendo as suas perguntas, a gente entra e responde. Tá bom? Vem com a gente!